Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados, dou boas-vindas a todos a este nosso momento de oração, aonde juntos vamos meditar a palavra de Deus e fazer a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse:
talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, a vocês que nos acompanham nas manhãs, a oração, o Evangelho, para mim, este Evangelho é um dos evangelhos com mais detalhes, com mais precisão nos relatos de cada episódio, aonde Jesus se manifesta deixando transparecer a glória de Deus. Ele deixa que todos vejam quem Ele é, qual a sua missão e para que Ele veio. É muito belo, é muito bonito este Santo Evangelho, o seu início, quando Jesus ele atravessa novamente numa barca para o outro margem. Então ali Jesus ele está sempre a caminho. A multidão, como de costume, nos dias de Jesus, ela reúne junto dele, ela comprime Jesus, e em muitos momentos Jesus não pode caminhar ou se mover para outros lugares. Então, Jesus permanece ali na beira da praia. E de repente, vem este homem, um dos chefes da sinagoga. O nome é Jairo, esse tem nome. Então, mas o que importa é que ele era chefe da sinagoga. Os chefes da sinagoga, que eram mestres da lei, que eram os grandes da corte, eles olhavam para Jesus com desdém e com desejo de o matá-lo. Mas Jairo, não, ele viu algo mais. Ele viu uma possibilidade de levar a cura à sua filha. Então, mais que depressa, ele chega e atira-se aos pés de Jesus e pede clemência. A minha filhinha está nas últimas. Quando nós olhamos para este relato, este versículo, minha filhinha está nas últimas. Nós olhamos assim e ficamos imaginando como é estar nas últimas, como é estar tão adoecido que a morte seria certa aos olhos de alguém que estivesse presente e observando tais fatos. Mas, para que se cumpra os desígnios de Deus, essa morte não vai acontecer, porque quem está sustentando, amparando, guiando, direcionando, conduzindo Jesus nessa missão é Deus, é o Pai. A missão é de Deus. Jesus é o personagem ao qual Deus envia, é o seu Filho amado, mas a missão ela é totalmente do Pai. A partir do momento que Jesus ele fala, eu vou, envia-me,
Essa missão, ela passa também a pertencer a Jesus, só que com muito obediência, com muito direcionamento de Deus. Por quê? A todo momento Jesus está se afastando de todos para orar. E no orar ele está em plena e profunda comunhão com Deus. Ali é como se Deus estivesse dando as coordenadas. Filho, nós precisamos disso, disso, disso. Se Jesus está meio afoito, Deus está dizendo em determinados momentos: peço que Deus me perdoe se estiver fazendo uma heresia, mas não fique nervoso, não fique afoito. É preciso que você se mantenha aí por mais dias. E quando isso acontece, o que Jesus faz? Olhando na Sagrada Escritura, em muitos momentos ele escapa do meio das rebeliões, tentam prender, ele sai no meio do povo, de fininho, e vai para outra região. Então, é a missão de Deus, Jesus vem realizar, a missão do Pai. E esta missão aqui está sendo narrada com tanta clareza, com tanta beleza, riqueza de detalhes. Este homem, chefe da sinagoga, ele simplesmente jamais acreditava nas palavras e nas pregações de Jesus. Mas ele viu como última saída, como última tentativa. E ainda para ele e para os seus, a tentativa falhou. Por que a tentativa falhou? A tentativa falhou até Jesus chegar na casa aonde a menina estava, onde a criança estava. Porque no meio do caminho vem a notícia: a tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Deixa o mestre seguir. Este homem, com certeza, as lágrimas escorreram lá no queixo. Com certeza ele soluçou bastante. Jesus o consolou. Calma, não precisa desesperar. Basta acreditar e ter fé. E acreditar e ter fé é um aspecto tão longínquo de nós, dos nossos dias, imensamente longínquo. Parece que nós estamos tão distante desta prática de acreditar e ter fé, de acreditar e se colocar prostrado nos pés de Jesus. Esse chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele acreditou. Quando chegou lá, Jesus pediu que a multidão se afastasse, ficou somente com o pai da criança, a mãe e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ainda com pessoas caçoando, zombando. Jesus falou: a menina vive. Ela vive, ela está somente dormindo. Ela está tirando um cochilo, um sono. Todos riram, igual palhaços. É muito interessante perceber tudo isso, que dentre as risadas de escárnio, existe também a risada e a lágrima de felicidade. Porque quando Jesus ele entra no quarto, toma a menina pela mão e profere as palavras Talitá cum, menina, levanta, a menina começa a se mexer. Aquela que estava morta começa a se mexer. Ela começa a se mover. Com certeza Jesus a sustentou pelos bracinhos e ela ficou em pé, ali, indo para lá e para cá. E aí, aquele riso de escárnio tornou riso com choro de felicidade, porque viram a glória de Deus acontecendo. A missão de Deus, a missão libertadora de Deus, se concretizando em meio ao povo.
O outro episódio dentro desse evangelho que também completa a riqueza e a beleza desse santo evangelho é a passagem da mulher que tinha hemorragia, a hemorroísa. É interessante fazer uma compreensão de que ela estava há 12 anos. 12 anos é uma vida. Então, do 0 ano, ela teve saúde até o momento em que ela tornou-se uma mulher fecunda. Até o momento em que ela chegou à sua puberdade, ela teve a sua menarca e posteriormente, sucessivamente, não parou mais aquele fluxo de sangue. Ali 12 anos era uma vida em que se arrastava de sofrimento e de dor, de tristeza, de lamento. Buscou a medicina, buscou a ciência não deu conta. A ciência não conseguiu chegar nos mínimos detalhes para trazer a saúde de volta. E ela, quando vê falar de Jesus, ela simplesmente pensa: esta é a minha hora. Esta vez, se nada me acontecer, buscar a quem? Financeiramente já tinha esgotado os seus bens. Financeiramente já tinha esgotado praticamente tudo, as suas fortunas, o seu dinheiro. E estava ela doente. Estava ela afastada de tudo e de todos. E quando ela vê Jesus, ela pensa: se eu ao menos tocar a barra de sua veste, ficarei curada. E ali ela o faz. Ela vai, toca na barra da veste de Jesus, e de Jesus sai uma força. Esta força significa que de Jesus saiu, emanou virtudes de cura, virtudes de libertação. Não sabemos que espécie de mal que estava nessa mulher. Se era um mal físico, um mal espiritual, ou um mal psicológico, que a partir do momento também que ela viu aquele primeiro ato ali, no momento em que ela teve a sua iniciação, a menarca, ela se assustou e ali aquele fluxo sanguíneo continuou emocionalmente. Então não dá para saber, mas o que dá para saber é que de Jesus brotou, de Jesus saiu, de Jesus emanou virtudes, emanou força, força que cura, e ela foi libertada. Então, nós temos que observar se durante a nossa vida nós não estamos também fugindo de Jesus, não dando oportunidade a Ele, para Ele agir na nossa vida, se nós estamos simplesmente caminhando por caminhos que não os caminhos de Deus. Isso se faz necessário que cada um de nós analisemos e voltemos para o Senhor, pois somente Ele é a nossa força, somente Ele é a nossa graça. Então, que neste dia de graça, de bênçãos para nós, sejamos alcançados pelo amor verdadeiro de Deus e de Cristo, nosso Senhor, para amá-lo e servi-lo. Amém, meus irmãos?
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Então, neste momento, unindo a nossa oração com nossos irmãos e irmãs que sofrem, que pedem as nossas orações, vamos nos aproximar do trono da graça, do trono no habitar da Santíssima Trindade e pedir ao Pai por nós, pelos nossos, pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles que se encontram enfermos nos leitos de hospitais ou em casa, aqueles que farão a sua passagem por esses dias, que o Senhor bondoso derrame graças e bênçãos. Rezemos pela conversão dos corações endurecidos e pela conversão dos pecadores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos irmãos, irmãs, filhos e filhas amados de Deus Pai, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre cada um de vocês, para que, ungidos pelo amor de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos cada dia mais e mais fortalecidos na fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de nós. Um abençoado dia a todos. Fiquemos na paz do Senhor.